vai abordar um pouco mais sobre a prevenção de lesão dentro do futebol. A gente tem que entender que o departamento médico e o jogador estão em uma gangorra que sobe e desce. A gente tem que manter uma alta performance e um baixo risco de lesão. Como que a gente consegue manter esse equilíbrio? Dentro do futebol, a gente tem um desafio muito importante, que são as avaliações. Nas avaliações, a gente gera um plano de treinamento e a gente fornece microdoses de força, de flexibilidade, né? São testes mesmo para os atletas, para que eles nos respondam se eles estão aptos para receber uma carga alta de treinamento ou se eles dão uma resposta mais para a fadiga. O que isso quer dizer? Que o atleta às vezes não tem muita flexibilidade, não tem muita mobilidade, muita força. Então assim, a gente faz uma avaliação, gera essas respostas e mesmo tendo as respostas tanto para fadiga quanto para alta performance, a gente ainda capacita mais esse atleta para que ele não tenha mais risco de lesão. Então, basicamente, a gente faz essa avaliação para saber como que você está e como que o seu corpo vai reagir com uma demanda alta de força, intensidade, salto, giro. Então, essas avaliações são principalmente importantes em categorias de base, para que você consiga ter um maior rendimento e uma maior capacitação para um clube profissional. Beleza? Vamos agora para uma frase muito importante do Christopher Powers, que ele diz: você não tem que praticar esportes para ficar em forma, mas sim ficar em forma para praticar esportes. O que isso quer dizer? Eu costumo falar que o futebol ele funciona mais ou menos como uma prova. Então a gente estuda para que a gente faça uma prova final, né? E no futebol é a mesma coisa. Nós praticamos, fazemos exercícios para que a nossa prova seja uma partida de futebol. Recentemente a gente participou da edição da Copinha 2023, no qual tivemos uma preparação de 4 meses para disputar apenas 3 jogos, que são os 3 primeiros jogos das classificatórias. Então, se vocês pararem para analisar 4 meses para disputar 3 jogos, é uma demanda muito alta de treino para conseguir receber aquele impacto e não ter nenhum tipo de lesão. Agora, eu separei um artigo muito importante sobre a prevenção de lesão. Aqui na imagem está mostrando, né, um monte de bolinha preta com um monte de risco, que ele vai fazer uma meta-análise de subgrupos que já foram estudados anteriormente sobre prevenção de lesão, né? O que isso quer dizer? Foram separados um grupo de pessoas, tanto homens quanto mulheres. E foram separados, um grupo faz só prevenção de lesão, né, exercícios específicos para prevenção de lesão, e o outro grupo não faz nada, só se prepara e vai jogar bola. E o resultado desse artigo é que as pessoas que fizeram esses exercícios de prevenção de lesão e as outras que não fizeram nada tiveram uma diferença muito grande. As pessoas que fizeram exercícios específicos para prevenção de lesão estão separadas em um monte de quadradinho preto, né? Então você pode ver que na tela tem um risco intermédio associado como número 1. Né? Na parte da esquerda são as pessoas que fizeram exercícios de prevenção de lesão, exercícios específicos de prevenção de lesão. E puderam associar que com exercícios para prevenção elas tiveram menos risco que as outras pessoas que não fizeram nada. Né? Então você pode perceber que na parte direita tem 2 ou 3 pessoas, né, que não fizeram nada e mesmo assim não tiveram lesão. Então, já foi estudado, já foi comprovado que exercícios específicos para prevenção de lesão diminuir a sua chance de ter qualquer tipo de lesão durante a partida e durante o campeonato inteiro. E comentando também sobre as lesões no futebol, eu separei mais uma imagem que mostra as principais lesões, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. E vocês podem perceber que nas mulheres tem uma porcentagem um pouco mais alta do que os homens. Isso se dá porque geneticamente nós temos a articulação um pouco mais limitada que as mulheres. As mulheres têm um pouco mais de frouxidão ligamentar, tanto de cotovelo, joelho, né? Em geral. E isso contribui para que elas tenham um pouco mais de risco de lesão. E o que nos levam às lesões? A gente pode modificar em dois fatores. Os fatores de risco intrínsecos, que são os de dentro para fora, e os fatores de risco extrínsecos, que são os de fora para dentro. Então, o de intrínseco,
O que isso quer dizer? É a minha idade, o meu sexo, eu sou masculino, né? A perna que eu chuto, então isso eu não posso mudar. Agora, o que eu posso mudar? A minha força, a minha flexibilidade, o meu nível de conhecimento técnico. Então, esses fatores que podem ser tanto não modificáveis quanto os modificáveis. E quais são os fatores de riscos extrínsecos? Então, o que eu não posso mudar? Eu não posso mudar o nível que o jogo está agora, eu não posso mudar a posição que eu estou. Se eu entrei de lateral, eu tenho que ser lateral. Se eu entrei de atacante, eu tenho que ser atacante. Eu não posso mudar o momento que a temporada tá, mas o que eu posso mudar? A carga de treinamento que eu estou recebendo. Eu posso falar para o meu preparador, tá um pouco mais forte, eu acho que vai dar ruim, vamos diminuir um pouco, você vai conversando. Né? O que eu posso mudar também é alguns regulamentos na hora da preparação, a superfície de jogo, eu ver aonde que eu vou jogar ou não. Tá? Então isso pode contribuir para uma nova lesão. E juntamente com o que pode contribuir ou não de lesão, a gente pode falar sobre flexibilidade, mobilidade, força. Esses acho que são os principais tópicos para o que geram mais lesões. Né? Então assim, sem flexibilidade, qual que é o risco disso? Se eu não tenho uma flexibilidade para fazer um chute bem colocado, uma amplitude completa de movimento, na hora que eu atingir um pouco da minha limitação e for um pouco mais além, aí que está o nível da lesão. Então, se a minha flexibilidade ela vai até aqui e na hora do jogo da adrenalina eu chuto um pouco mais alto, puf, é o risco de lesão. Flexibilidade. Agora, mobilidade. O que é mobilidade? Com a limitação articular, a nossa mobilidade vem. Então, mobilidade de tornozelo é importante. Mobilidade de quadril é muito importante. Então, sempre antes do jogo, a gente faz bastante aquecimento, bastante prevenção, bastante propriocepção, né, de tornozelo também. E falando um pouco mais de força agora. Sem a força adequada, a gente não consegue ter uma partida de futebol completa. Se a gente não tiver a capacidade para uma alta demanda que uma partida tem, tanto de categoria de base quanto de categoria profissional, a gente vai receber aquela força, aquele impacto e aí o músculo vai embora. Músculo, ligamento e isso que vai causar a sua saída para qualquer clube de futebol. Se você não quer ter nenhum tipo de lesão para sair de futebol, faz a prevenção correta. Então, recapitulando, para uma prevenção de lesão ser eficaz, a gente precisa aquecer, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, que tudo isso faz parte do complemento do futebol. Não é só você chegar, treinar, fazer fisioterapia e jogar. Não, tudo isso faz parte. O que eu estou falando agora é só a parte de fisioterapia, mas tem muitas outras envolvidas. É uma complexidade muito grande o futebol. O futebol ele não se dá só pela parte física, ele se dá pela parte mental também, que é muito importante, que a gente vai falar numa próxima aula. Então, só recapitulando, para a gente conseguir ter uma prevenção de lesão mais eficaz, é interessante que a gente faça um trabalho de flexibilidade, um trabalho de mobilidade, um trabalho de força também, que vamos ver também na última aula, né, com todos os exercícios explicando mais detalhados. Vamos para a próxima aula que eu vou falar sobre tive uma lesão, o que eu faço agora? Então, eu te aguardo lá e até a próxima aula.